Olá, que bom que você voltou. Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre resiliência e o que você pode fazer para se tornar mais resiliente. E aí, tá pronta? Olá! Então, hoje a gente vai falar sobre resiliência e o que você pode fazer para se tornar mais resiliente. Mas você sabe o que é resiliência? Resiliência, cientificamente falando, vamos dizer, né, se você olhar no dicionário, é a capacidade que os corpos têm de retornar à fase inicial após sofrer uma pressão. Então, pensa numa mola, né? Quando você pega uma mola e estica a mola, né, e solta, ela volta para a forma dela original. Mas se você esticar a mola por muito tempo, talvez ela não volte mais à forma original quando você soltar, né? Então, resiliência é essa capacidade de voltar à forma original depois de sofrer uma pressão. E isso é a mesma coisa com a gente, né? Dependendo da pressão que a gente sofre do dia a dia, né? Do estresse, das coisas que acontecem na vida, né? Um fim de relacionamento, a perda de um emprego, a perda de um parente, de um ente querido, né? Causa uma pressão sobre a gente, um estresse, uma tristeza de repente, né? E essa pressão, depois que isso acontece, né, é a capacidade da gente se recuperar daquela situação. Também do lado positivo, né? Quando acontece uma coisa boa com a gente, normalmente a gente gosta, né? E aí quer que dure o quanto mais possível, né? Mas também a gente vai voltar num determinado momento aquela forma inicial, né? É uma forma de se manter realista também. Então, isso é um pouco resiliência, é a capacidade que a gente tem de se recuperar dos eventos da vida, tanto os positivos quanto os negativos. Mas quando a gente fala em desenvolver resiliência, a gente está falando mais realmente de ter a capacidade de se recuperar dos eventos negativos da vida de uma forma mais rápida, ou mais fácil, ou simplesmente mais leve, né? De uma forma que a gente aceita a vida como ela é, com seus altos e baixos, né? A gente também se aceita com as nossas qualidades e os nossos defeitos e a nossa história, que não vai ser perfeita. Quando a gente vai aceitando isso, né? Aí a gente vai se tornando mais resiliente para entender que a vida é assim, tem altos e baixos, vão ter momentos ruins, mas também vão ter momentos bons, né? Então, esse é um conceito muito importante quando a gente fala sobre resiliência, né? É importante também entender que ser resiliente e querer se recuperar das situações de uma forma mais leve, vamos dizer assim, não quer dizer empurrar os sentimentos para debaixo do tapete, né? Sentimentos, as nossas emoções, são para serem sentidas. Elas têm uma função no nosso corpo, na nossa mente, né? De proteger a gente, de ajudar a gente realmente a seguir em frente. Então, mesmo os sentimentos ruins, você não deve querer forçar ou fazer com que eles vão embora o mais rápido possível. Os sentimentos são para serem sentidos e devem ficar com a gente o quanto for necessário, até que a gente consiga se curar, né? Até que a gente consiga se recuperar e fechar a ferida, curar a ferida e conseguir ir em frente. E isso leva tempo. E não é sempre o mesmo, não tem um tempo que seja certo. Cada pessoa tem o seu tempo de recuperação e cada situação também é diferente, né? Em umas situações a gente até se recupera mais fácil, em outras não, né? Leva mais tempo. E é normal. A gente não deve ficar se sentindo culpada por ainda estar sofrendo por algo que aconteceu, né? Se dê tempo, se permita sentir, né? Empurrar o sentimento para debaixo do tapete, na verdade, pode até dificultar essa recuperação, porque você não vai processar aqueles sentimentos bem, não vai processar tudo o que está acontecendo bem. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente fala de se tornar mais forte, né? Para poder encarar os desafios da vida, não é que você vai se tornar mais forte para sofrer menos, né? É que você vai entender a função das dores, né? Dos acontecimentos da vida que estão ali para ensinar uma lição para a gente, né? A gente aprende com tudo que acontece na vida da gente, né? E também com as coisas negativas, com as coisas positivas e com as coisas negativas. E ser resiliente, né, é justamente ser forte o suficiente para entender que tem altos e baixos, né, mas que a gente vai passar por eles. É entender que tudo na vida muda, nada fica para sempre, nada, nada, nada. Tudo na vida muda, você muda, as situações mudam, as outras pessoas mudam. E a gente não deve resistir à mudança, a gente deve aceitar a mudança, porque ela é inevitável.
né? Então, o melhor que a gente pode fazer é aceitar a mudança, né? A aceitação faz parte do processo de resiliência. Se você aceita que aquilo está ali, já é um passo para você começar a processar aquela situação, né? E no final das contas, se você mantém esse espírito, essa mentalidade, esse mindset de que tudo na vida passa, tudo muda, né? Nos momentos ruins, isso vai te dar mais esperança, né? Você vai poder pensar, ok, tá ruim agora, mas não vai ser ruim para sempre, né? Da mesma forma, nos momentos bons, isso vai te manter realista, né? Que você vai pensar, ok, tá bom, né? Aproveite, tem que aproveitar sim, tem que viver bem intensamente os momentos bons, mas não né, ficar com os pés no chão, realmente, e saber que isso também vai passar, né? Não se apegar aos sentimentos, né? Realmente deixar os sentimentos virem e irem, né? Isso faz parte do processo de desenvolvimento da resiliência, né? Entender que tem altos e baixos, entender que temos sentimentos agradáveis e menos agradáveis, né? E que eles fazem parte da experiência da vida, né? A dor é inevitável na vida. Agora, o sofrimento você pode sim evitar, que é ao não se identificar com a dor, não se agarrar com a dor, entender que ela tá ali, deixa ela ali e no momento certo ela vai passar. Aí você aceita que a vida tem altos e baixos, você aceita que você não é perfeita, né? Que você tem defeitos e qualidades, mas aí você também tem que aceitar a sua vida, né? Com os altos e baixos que ela tem, com o que aconteceu, com os erros que você cometeu, com as mágoas que você tem, né? Se perdoar e se permitir realmente aceitar. Minha vida é assim, aconteceu dessa forma, de repente eu queria que tivesse acontecido de outra, mas essa é a realidade, né? E quando você aceita isso, você consegue usar a sua vida ao seu favor, né? Acho que a gente pode... Existem vários exemplos de pessoas que passaram por uma situação complicada de vida e depois usam aquela experiência a favor delas, né? Para construir um futuro ali para frente, ou para fazer parte, realmente se tornar mais forte com as histórias delas, né? Então, quando a gente faz isso, a gente também está sendo resiliente, né? A gente entender a nossa história, aceitar a nossa história como ela é, sem ter vergonha do que aconteceu, mesmo que tenhamos cometido erros, né? Mesmo que tenhamos feito coisas que hoje não faríamos de repente, mas a gente não sabia disso lá atrás, né? Ou até de repente sabia, mas a situação era outra, né? O contexto era outro, né? Então a gente não pode ficar se culpando pelo que aconteceu no passado. A gente tem que entender, aceitar a nossa história, realmente assumir a nossa história para seguir em frente. E isso faz parte do processo de construção, o desenvolvimento, criação de mais resiliência, né? Você entender que a sua história, você é quem você é hoje pela história que você passou, pelas coisas que você viveu, né? Então, até de certo modo, ser agradecida pelas coisas que passaram na sua vida. Eu sei que é difícil, mas são elas que fizeram de você a pessoa que você é hoje. E elas podem realmente fazer de você uma pessoa mais forte, se você estiver preparada para aprender com as lições que cada experiência traz para você, entendeu? Se você estar disposto a aprender com o que acontece com você, você vai sair da situação mais cedo ou mais tarde, sem pressão, sem querer se livrar o mais rápido possível, no momento certo. Quando você tiver processado tudo que tiver para processar, você vai conseguir sair daquela situação e aí você vai sair mais forte, mais sábia, né? Mais sabendo realmente mais, se conhecendo melhor, conhecendo o mundo melhor e podendo ser uma pessoa melhor para os outros também, porque você entendendo como a vida funciona, as dores que todo mundo sente dor, todo mundo tem problemas, né? Aí você pode ser mais empática para entender o outro também, né? Então, por isso é tão importante quando a gente entende a nossa história e a gente assume a nossa história, a gente sabe também que o outro tem uma história de dor também, que talvez a gente simplesmente não conheça, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo sente dor, todo mundo tem mágoas, todo mundo comete erros, né? E aí quando a gente entende isso, a gente tanto se sente melhor com nós mesmos, né? E nos permitimos errar, aceitamos os erros já cometidos e nos permitimos errar, procurando, obviamente, sempre crescer e aprender e dar o nosso melhor, mas entendendo que o nosso melhor é diferente a cada dia, né?
E aí realmente entender que o outro também está na mesma situação. Uma história diferente, um problema diferente, uma dor diferente, mas também o seu processo de cura, né, dessas mágoas, dessas feridas, né? Ele também se te deu, então você também pode ser mais empática, mais bondosa, generosa com o outro, para entender que ele também sente isso. E aí a gente se torna um pouco mais igual, né? A gente se ajuda mais, a gente se entende mais. E o mundo, eu acho, parece um pouco uma visão um pouco romântica, mas eu acho que o mundo fica muito melhor quando a gente entende isso, que todo mundo tem problemas, todo mundo sente dor, a gente não vai se culpar pelas nossas dores, pelas falhas que a gente tem, pelos erros que a gente cometeu, porque todo mundo faz isso. Então a gente não precisa se culpar pelos nossos, a gente precisa aceitar e trabalhar, se tornar mais forte, para poder levar o aprendizado para frente e sabendo que os outros estão fazendo a mesma coisa também. Eu sempre digo que a melhor coisa para desenvolver mais resiliência é sair da sua zona de conforto. Porque qual é a... Pense quando você aprendeu a andar de bicicleta, né? Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente tenta uma vez, cai, tenta outra, cai, tenta outra, cai. A gente cai várias vezes, né? Até a gente realmente conseguir se equilibrar na bicicleta e ir, né? Então é a mesma coisa com a resiliência. É tipo criar realmente uma casca na gente, né? Não fisicamente, obviamente, mas criar aquela casca para a gente se tornar mais forte para o que quer que aconteça na vida. Para a gente saber lidar com o erro melhor, saber lidar com o fracasso melhor, né? Que ele vai existir de certa forma, mas saber que nem tudo vai acontecer como a gente quer, como a gente deseja, como a gente espera. Né? E aí, dessa forma, quando você faz pequenas coisas para sair da sua zona de conforto, você vai se tornando mais forte para lidar com esses imprevistos, vamos dizer assim, né? Por isso, eu acho que, para mim, é o mais importante. É a melhor forma de realmente construir e desenvolver mais resiliência. Você pode começar pequeno, né? Vá fazendo coisas novas, sei lá, um sabor de sorvete diferente. De repente não vai ser muito bom, de repente você não vai gostar, mas tudo bem, né? Da próxima vez você tenta outro, né? Ou fazer as coisas que você já faz de uma forma diferente, né? Sei lá, de repente, se você gosta de correr e sempre corre em um determinado caminho, vá na outra direção dessa vez. E aí você vai se deparar com o novo, né, com o inesperado. E aí de tanto ter essa prática né, de lidar com o novo e inesperado e não aprender a não sofrer tanto com essas coisas, né, com o que foge do nosso controle, você vai se tornando mais resiliente. E aí nas coisas sérias mesmo, né, quando aquelas coisas não acontecerem da forma que você esperava, você também vai estar um pouco mais preparada para entender, aceitar e se perdoar pelo que possa ter acontecido. Se de alguma forma você tiver né, um sentimento de culpa em relação ao acontecido, mas realmente aceitar que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Né? Nem tudo vai sair perfeitamente. É assim, é normal, é a vida. Mas para a gente aceitar isso, a gente tem que ter vários fracassos, vamos dizer assim, vários erros, né? O sucesso é resultado de vários erros. Não é que você tenta uma coisa de primeiro e dá certo. Às vezes até pode dar. Mas normalmente você vai, tenta uma receita nova, aí pensa, ó, dava para colocar um pouco mais de açúcar nesse bolo. Aí tenta de novo, dessa vez ele ficou meio, talvez tenha que colocar um pouco mais de fermento. Aí você vai ajustando até chegar lá, mas sem realmente se frustrar com os resultados, entendendo? O resultado tá ali, é o que é, né? E aceitando aquilo. Aí você vai saindo da sua zona de conforto, vai se tornando mais forte, mais forte, mais forte, né? E se tornando mais resiliente. E aí você leva isso, né, das coisas práticas do dia a dia, né, os exemplos que eu dei, você leva isso para tudo que você faz na sua vida, né? Você vai se tornar mais forte em tudo que você faz, se você realmente começar a aplicar essas coisas na sua vida, né? De tentar o novo, experimentar o novo, se frustrar com o que der errado, mas aí aprender a aceitar o erro ou o fracasso, vamos dizer, o que não deu certo, né? E aí, falando em fracasso, né, eu queria dizer que eu não acredito em fracasso. Na verdade, é uma palavra que eu não gosto. Eu até uso por ser fácil de compreender, né, o que é que eu quero dizer, mas eu não gosto da palavra fracasso.
Eu acredito que não existe fracasso, contanto que você consiga aprender com os seus erros ou com as coisas que deram errado na sua vida. Se você está disposta a realmente parar e aprender com as suas experiências, sejam elas tenham tido um resultado positivo ou negativo, né, o que você queria ou não, você vai sair daquela experiência melhor do que quando você começou. Então, como é que você pode chamar isso de fracasso se você cresceu, se você se tornou mais forte, mais sábia de alguma forma? Né? Não é fracasso, não é fracasso. Então, eu não gosto da palavra fracasso. Eu gosto que a gente entenda que faz parte, né? Que errar, que nem sempre as coisas vão dar certo, isso faz parte da vida e aceitar isso, né? E sem ter medo de arriscar, sem ter medo de se jogar nas coisas, sendo realmente vulnerável, né? Que não é fraqueza, vulnerabilidade é força, é você estar realmente preparada para ir lá e fazer acontecer na sua vida, né? E aí o resultado é o menos importante. Eu penso assim, o importante é tentar. Se der certo ou não, a gente vê depois o que a gente faz. Mas vamos tentar primeiro, né? E aí a gente já vai aprender, já vai crescer, já vai tirar alguma coisa. Não vai ser fracasso. A não ser que você diga, não, esqueça o que acontece, empurra debaixo do tapete, não quero me sentir mal por conta disso, não quero pensar mais nisso, não quero falar sobre isso. Aí, de repente, é uma oportunidade que você perde de realmente crescer, né, de aprender alguma coisa com aquela situação. E nesse caso, talvez a gente possa realmente falar em fracasso. Em todos os outros, eu acredito que não. Que se você tirar um aprendizado das suas experiências, não é fracasso. Não tem como ser fracasso. Isso tudo, obviamente, vai tornar você uma pessoa mais autoconfiante também, né? Porque se você sabe, ok, se você tá pronta para cair, se você tá pronta para errar, né? Se você sabe, ok, pode dar errado, mas não vai ser o fim do mundo, né? Mesmo que tenha errado, eu vou conseguir me recuperar, eu vou conseguir me levantar, demore o tempo que demorar, mas eu vou me colocar de pé de novo. Se você pensa assim, então você vai ter mais coragem para arriscar, né? Para tentar coisas novas. Então, trabalhar a sua resiliência é trabalhar a sua autoconfiança, né? Entender que você vai ser capaz de se recuperar de qualquer falha que venha, de qualquer coisa que venha acontecer, qualquer falha, qualquer fracasso que venha acontecer, você vai conseguir se recuperar, né? Então, é essa a mentalidade de resiliência e o quanto a resiliência pode realmente ser um benefício na nossa vida, né? Que a gente construindo, realmente investindo em nos tornarmos pessoas mais resilientes, a gente vai poder melhorar vários aspectos da vida da gente. É o começar uma relação, se você está com medo, não sabe muito bem, mas você pensa, se der certo, ótimo, se deu errado, ok, tudo bem, eu estou bem comigo mesma também. Aí você não tem medo, né? Aí tem muito mais chances de dar certo também, porque você está aberta para aquilo, sem querer fazer joguinhos, ou, né? Ou se você vê, eu queria mudar de carreira, queria tentar uma coisa nova. Você sabe, ok, se der certo, ótimo, né? Você conseguiu, realizou um sonho. Se não der certo, você com certeza aprende alguma coisa também. Vamos lá, vamos tentar o próximo, né? A vida pode ser tão bonita, pode ser tão, né? Tem tanto para oferecer. Vamos tentar. Eu sou a favor de tentar tudo, né? A coragem para mim, para tentar, é uma das coisas mais importantes da vida. Realmente se jogar e arriscar e tentar experimentar, viver realmente a vida, né? E aí, sabendo que se der errado, pode dar errado, né? Não é para se enganar, não é para se iludir, pode dar errado, mas tudo bem. Se der errado, tudo bem. A gente vai ainda também conseguir se recuperar daquilo mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Então, essa é a conversa que eu queria ter com você sobre resiliência hoje, né? É muito importante, eu espero que você realmente reserve um tempo para refletir sobre as coisas que eu falei e pensar no que você pode fazer na sua vida, né, para se tornar mais resiliente. Eu dei o exemplo de sair da zona de conforto, para mim é a melhor forma de tentar, de se tornar mais resiliente, mas pense um pouco o que é que realmente combina com você, né, o que você, com suas especificidades, né, com sua forma de agir, de pensar, como você poderia fazer isso para se tornar uma pessoa mais resiliente e aí também mais forte, né, para construir a vida dos seus sonhos, né, mudar esse mindset, né, para entender que eu posso, eu consigo, ok?
Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima! Gostou desse vídeo? Já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê?